Fala galera, beleza? Tranquilo? Tudo sus com vocês? Gente, estamos aqui para mais uma aula. Nós vamos gravar agora. Você vai receber a aula aí de literatura, certo? Então vamos para a nossa aula de literatura. Lembrando que são aulas que nós estamos iniciando aí o segundo bimestre, certo? E nós vamos começar com figuras de linguagem. Eu acho muito legal estudar figuras de linguagem, porque são maneiras diferentes, são formas diferentes de nós nos comunicarmos, né? Por exemplo, cara, onde nós encontramos muito figuras de linguagem? Nas músicas, nos poemas, nos textos, principalmente aí em músicas, existem muitas figuras de linguagem, tá? Então nós estamos estudando aí, começando as figuras de linguagem, nós vamos ver algumas hoje e nós vamos continuar vendo figuras de linguagem na próxima aula de literatura, certinho? Qual que é o nosso objetivo? Em estudar figuras de linguagem, nós vamos aprender essas figuras, compreender o funcionamento delas, o que significa cada uma, qual é a função, quais são as características, né? Nós temos diferentes termos, diferentes formas de uso das figuras de linguagem, certo? Vamos seguindo então. Bora lá. Galera, quando nós falamos em figuras de linguagem, nós estamos falando de recursos linguísticos. O que são esses recursos linguísticos? Esses recursos linguísticos são maneiras, são formas diferentes, são tipos diferentes de escrever, de comunicar algo. Os autores, os escritores, eles pegam esses recursos, eles fazem uso desses recursos para a linguagem ficar mais diferenciada, para que eles tenham opções, né, para que eles, de uma maneira, usem a língua de uma maneira mais expressiva, de uma maneira mais rica, ou seja, diversificada, que eles tenham aí bastante opções, tá bom? Seguindo então, as figuras de linguagem, elas exprimem então o quê? Elas falam a respeito do pensamento e do modo criativo, de como explorar as palavras, de como trabalhar com as palavras. Elas exploram então o sentido criativo das palavras. Nós vamos trabalhar com a questão literal, o sentido das palavras, nós chamamos isso de denotação, e o sentido conotativo também, tá? As figuras de linguagem especificamente, elas trabalham muito a questão do sentido conotativo. Nós vamos ver aí para frente o que significa esse sentido conotativo, tá? A figura de linguagem, ela acaba se afastando um pouquinho do sentido literal, do sentido formal das palavras, de acordo com os dicionários, de acordo com as gramáticas, certo? Seguindo então. As figuras de linguagem, elas são classificadas em 3 grupos, pelo menos 3 grupos. São as figuras de som. Por que figuras de som? O nome dela já diz, ela vai dar ênfase ao som que essa palavra pode produzir. Então nós temos, por exemplo, você vai ver depois que nós temos as onomatopeias, que é uma das figuras de linguagem. Essa figura de linguagem, ela reproduz sons. Tic-tac, tic-tac. Então reproduz sons, ok? Então nós trabalhamos aí as figuras de sons, enfatizando a questão do som da palavra. Nós temos também a figura de construção. Na figura de construção, o que nós vamos ver? Por exemplo, nós vamos trabalhar aí quais palavras são melhores colocadas na frase, aquela coisa toda. E aí a parada é a seguinte, nós temos também as figuras de semântica, ou as figuras de palavras, tá? Figuras semânticas são mais voltadas para o sentido que essas palavras vão desenvolver na frase, beleza? Figuras de som, refere-se ao som da palavra, ênfase ao som. Figuras de construção, qual palavra usar da melhor maneira para que a frase fique boa. E figuras de semântica está ligada ao sentido. Prosseguindo então, vamos lá. Opa. Piá, eu fiz uma pausazinha para você cortar, tá? Que deu crepe ali. Quer começar de novo? Não. Não? Beleza. Pausa, só continua exato porque eu tiro esse gap que ficou pausado. Uhum. Eu comecei a dar o outro botãozinho do mouse, ficou aparecendo ali, tá? Então, ó, vou voltar.
Então nós vimos lá, galera, que nós temos diferentes tipos de figuras de linguagem, certo? Continuando então a nossa aula. Para nós dominarmos esses usos, essas questões, são muitas figuras de linguagem. Para nós termos uma ideia disso, nós precisamos saber de dois conceitos que são base. Esses conceitos, inclusive, eu já expliquei para vocês nas aulas anteriores, nós vamos retomar porque eles são importantes. Estou falando do sentido denotativo e do sentido conotativo. Nós vamos ver cada um, certo? Vamos para a denotação, que é o sentido denotativo. O que é o sentido denotativo? Gente, o que é a denotação? A denotação ocorre quando nós utilizamos a palavra no seu significado usual, literal, de acordo com o dicionário, de acordo com as gramáticas. Então, denotação é quando a palavra ela é usada, ela é utilizada no seu sentido literal, no seu significado literal, certo? De acordo com o dicionário. Está lá no dicionário, o sentido denotativo é o significado que está lá, propriamente dito, o sentido literal. Vamos para alguns exemplos. Olha lá, o primeiro exemplo. Já é a 5ª vez que perco as chaves do armário. Já é a 5ª vez que perco as chaves do armário. A palavra chave está sublinhada ali. Não é à toa, não é, né? Tipo, existe um propósito que essa palavra está sublinhada. Então é o seguinte, chaves aqui, ela está sendo usada no seu sentido denotativo, ou seja, sentido literal de acordo com aquele que aparece lá no dicionário de vocês, tá? Então o sentido denotativo é o sentido do dicionário das gramáticas. Aqui chave está sendo usada no sentido denotativo. Ó, de novo, já é a 5ª vez que perco as chaves do meu armário. Sacanagem, né? Outro exemplo, aquela sobremesa estava muito azeda, não gostei. Aqui o azedo é o seu sentido original, azedo de não ter um gosto muito bom, se bem que nós temos pessoas que gostam de azedo, né? Mas o azedo ali no sentido de gosto mesmo, tá? De paladar. Continuando, então nós vimos ali os dois exemplos usando o sentido denotativo, a denotação. Sentido conotativo é diferente. É um sentido que é um sentido figurado. Como assim, cara? Não é sentido literal. Foge à realidade. Está ligado ao mundo fictício, ao mundo da imaginação. Olha os mesmos exemplos, as mesmas frases agora, essas palavras, a palavra-chave e a palavra azeda, num sentido diferente que não é o denotativo, que não é o literal, que é o sentido conotativo, é o sentido figurado. Está voltado aí à ficção, tá bom? Fora do sentido real. Olha só, galera, olha os exemplos para você entender. A chave da questão é você ser feliz independente do momento. Gente, a questão tem uma chave, a chavezinha que abre a questão? Não, essa palavra aqui, chave, nesse sentido, foi usado no sentido conotativo, ou seja, fora do seu sentido literal, fora um outro sentido, além do sentido do dicionário, certo? Palavra azeda, olha lá, Margarida é uma mulher azeda. Está falando aqui de gosto, de paladar? Não, está falando do jeito dela, de como ela se porta em relação às pessoas. Margarida é uma mulher azeda, está sempre de péssimo humor. Aqui, então, a palavra azeda refere-se ao comportamento de Margarida, refere-se ao humor dela, o humor que ela tem, não ao sentido real da palavra, referindo-se a gosto. Continuando, então, bora! Nós vamos para a nossa primeira figura de linguagem. Como eu disse para vocês, a onomatopeia é aquela palavra que consiste em imitar sons e ruídos. A característica das onomatopeias, gente, é produzir, é imitar os sons, imitar os ruídos. Olha o exemplo que nós temos ali, ó. Chega de blá, 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 blá. Blá, 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 imita o quê, gente? Imita a conversa, imita o som, né, de uma conversa entre dois ou mais indivíduos. Nós temos, por exemplo, também o som do relógio, o ruído do relógio.
tic-tac, tic-tac, tic-tac. Nós temos o som da porta, né? A onomatopeia, através da palavra, ela produz o som da porta. Toque, 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 né? O som de você tentando abrir uma porta. O som de uma Maria Fumaça, por exemplo, de uma locomotiva. Piuí, tic-tac, piuí, tic-tac. Estou passando vergonha aqui para ensinar para você as onomatopeias, certo? As onomatopeias, então, elas, por meio das palavras, elas representam sons. Plaft, boom, né? Uma bomba estourando. Como que é a representação da bomba estourando? Boom, certo? Kabum, enfim, você já entendeu aí o que é uma onomatopeia. Eu vou parar, porque eu já estou pagando mico demais, você já entendeu o que é onomatopeia. Palavras que tentam reproduzir sons ou ruídos. Próxima figura de linguagem, essa daqui é bem interessante, e ela recebe dois nomes. Tanto prosopopeia, olha que nome legal para você colocar no seu futuro filho. As mães, né, gostam de escolher aí o nome dos filhos. Então, meninas, vão pensando aí, meninas, para vocês colocarem no filho de vocês, ó, prosopopeia seria um nome legal para uma menina, por exemplo, né? Ou personificação. Então a parada é a seguinte: o que significa isso? Prosopopeia ou personificação é a figura de linguagem que ela consiste em colocar em objetos inanimados, objetos sem vida. Ela coloca nesses objetos, transmite, passa para esses objetos características dos seres humanos. Então, as características dos seres humanos em coisas sem vida. Vamos pegar, por exemplo, uma cadeira. Essa cadeira está sem pé. Eu falo, nossa gente, olha como que está triste essa cadeira. Perdeu o pé, perdeu a perna. Então, cara, a cadeira não vai ficar triste, ela não tem sentimentos. A prosopopeia e a personificação é a figura de linguagem. Esses dois nomes representam uma figura de linguagem que tem por objetivo colocar características dos seres humanos em objetos, em coisas inanimadas, ou seja, coisas sem vidas. Olha o exemplo que eu coloquei para vocês. O exemplo é o seguinte: o jardim olhava as crianças sem dizer nada. Aí a minha pergunta para você é a seguinte, meu querido. Gente, jardim, ele tem vida, tipo, né, ele tem características humanas? Não. Mas a prosopopeia ou a personificação tem esse objetivo, tem essa característica. Usa objetos, lugares, coisas, acrescentando a essas coisas, a esses objetos, a esses lugares, características humanas. O jardim olhava as crianças. Jardim não tem olhos. Então o jardim não olhava nada. E fazia o quê? Sem dizer nada. Gente, você já viu o jardim falando? Nossa, vamos conversar com o jardim. Cara, jardim não fala. Jardim não olha, não tem olhos. O nome dessa figura de linguagem, dessa característica, é prosopopeia ou personificação. Nós temos muitas músicas que usam da prosopopeia, que usam da personificação. Nós temos muitas músicas que usam das onomatopeias também, representando aí sons através de palavras. As músicas, elas utilizam muito desse meio, das figuras de linguagem, certo? A próxima figura de linguagem, nós conhecemos muito bem. Temos indivíduos, nós temos pessoas, nós temos professores, alunos, pai, mãe, filho, que usam muito bem dessa figura de linguagem, gente. Nós estamos falando da ironia. Sim, olha a ironia aí. O que é a ironia? Ela consiste, ela tem como característica afirmar algo contrário àquilo que você está pensando. Exemplo: que pessoa educada! Nossa, que pessoa educada! Entrou sem cumprimentar ninguém. Quando alguém entra no recinto e não cumprimenta ninguém, está usando da educação? Está sendo educado? Não, está sendo... A pessoa que falou essa frase ali foi irônica. Então, a pessoa que
é mal educada, por exemplo, ela não cumprimenta, não é educada. Então a ironia foi a seguinte: que pessoa educada, gente, como ela é educada, nossa, entrou e não cumprimentou ninguém. Ironia é você dizer algo diferente daquilo que você pensa, contrário àquilo que você está pensando. Então até agora nós vimos o seguinte: nós vimos as onomatopeias, palavras que representam sons ou ruídos. Nós vimos prosopopeia ou personificação, que é o mesmo nome, que são as características humanas em coisas, em objetos sem vida. O jardim olhando para a criança e o jardim falando com a criança. O jardim não tem olho, não tem boca, então é uma prosopopeia, uma personificação. Nós vimos também agora a ironia, que é uma maneira diferente, é algo diferente daquilo que você pensou. Seguindo, a nossa próxima figura de linguagem é a metáfora. Tem uma galera que não entende muito essa parada da metáfora. Eu vou tentar simplificar o máximo que eu conseguir. Gente, o que seria metáfora? Metáfora é quando nós usamos palavras nas frases fora do seu sentido original. É um uso totalmente conotativo, tá? Fora do seu sentido original. Então, quando eu falo, tem o exemplo ali, ó, o exemplo é o seguinte, inclusive do Fernando Pessoa, que é um escritor português, ele fala o seguinte: o meu pensamento é um rio subterrâneo. Onde está a metáfora ali? Gente, o pensamento do cara é um rio? Não. O que ele quis dizer? Que o pensamento dele é algo muito profundo, ele viaja na imaginação, ele pensa assim demais. Foi isso que ele quis dizer. O pensamento dele é um rio subterrâneo? Não. Ele usou palavras fora do seu contexto original para se referir ao tipo de pensamento dele. Então, o que é a metáfora? Metáfora, então, são frases, são palavras usadas fora do seu sentido original. Belezinha? Tranquilo? Vamos continuar então. Nós temos aí a antítese, que é a próxima figura de linguagem. E o que é a antítese? Gente, a antítese, ela é quando nós utilizamos as palavras com significados opostos. Ó, de novo, antítese, palavras com significados opostos. Antítese e antônimos são a mesma coisa. Então, olha o exemplo que eu coloquei ali, ó. Os jardins têm vida e morte. Os jardins têm vida e morte. Nós temos duas palavras opostas. Duas palavras opostas que são antítese. Antônimos e antítese têm a mesma função. Então, quando nós temos duas palavras opostas, nós temos a antítese. Diferente da próxima figura de linguagem que nós temos ali. Se a antítese são palavras opostas, o paradoxo, gente, são ideias opostas. E geralmente no paradoxo, essas ideias opostas, uma vai excluir a outra ideia, uma ideia exclui a outra, tá? Então, antítese, palavras opostas, mesma coisa que sinônimos. Paradoxo, quase igual, é quase parecido. Só que a antítese trabalha com palavras opostas e o paradoxo com ideias opostas. No paradoxo, as ideias são opostas e uma pode excluir a outra. Eu coloquei um exemplo ali, ó. O exemplo é o seguinte: estou cego, mas agora consigo ver. Oxe, que negócio é esse? Você está cego ou você consegue ver? Percebe que a segunda frase, ela anula a primeira. Se alguém está cego, a ideia, o sentido é que essa pessoa não conseguiria ver. O paradoxo são ideias opostas. Olha lá, ó. Estou cego, mas agora consigo ver. Cego, consigo ver. São ideias opostas. Na primeira frase ali, na primeira oração, ele fala que ele estava cego, que ele não conseguia enxergar. Já na segunda oração, ó, mas agora consigo ver, é uma ideia oposta.
De novo, eu vou repetir para você, para ficar bem claro na sua mente. Nós temos duas figuras de linguagem que são muito parecidas, antítese e paradoxo. A antítese, galera, trabalha com palavras opostas. Geralmente as palavras vêm juntas, separadas ali por uma conjunção, enfim, tá? Geralmente as palavrinhas estão juntas ali. Bom ou ruim, cedo ou tarde, legal, chato, e isso são antíteses. É a mesma coisa que antônimos. Paradoxo é quase igual, porém trabalha com ideias diferentes, ideias opostas, e essas ideias, uma ideia vai excluir, tá? Coloquei ali, ó, vai excluir a outra. Essas ideias, elas podem aí se excluir. Estou cego, mas agora consigo ver. É um belo exemplo de paradoxo, de ideias opostas e de ideias que se excluem, certo? Vamos para a nossa próxima figura de linguagem. Gente, a nossa próxima figura de linguagem chama-se metonímia. Você já viu que os nomes são muito estranhos, né? Em português, você já percebeu, já ouviu eu falando que os nomes são diferentes. E de fato, galera, em português, as nomenclaturas, os nomes das classificações são diferentes. Os nomes são bem estranhos mesmo. O que é a metonímia? Eu vou começar para você dando o exemplo que fica bem fácil. Olha um primeiro exemplo de metonímia, depois eu explico para você o que ela significa. Olha lá, gente, o primeiro exemplo de metonímia. Vivo do meu trabalho. A pessoa vive do trabalho dela, gente? Não, ela vive daquilo que ela ganha, né, dos meios, do dinheiro que ela ganha no trabalho. Ela vive aí para tirar o seu sustento. Não significa que ela vive do trabalho dela. Não, você vive porque você tem, né, um fôlego de vida e você consegue sobreviver por isso. Deus nos dá o fôlego de vida. Então, quando ela fala assim, eu vivo do meu trabalho, significa que eu tiro o sustento para que eu sobreviva do meu trabalho. Outro exemplo, olha lá o outro exemplo. Aquele poeta bebeu a morte. Como assim? Morte agora é um veneno, né? Aquele poeta bebeu a morte. Que negócio é esse? Morte não é líquido, né? Então, a metonímia ali significa o seguinte: aquele poeta bebeu a morte, aquele poeta, ele provou da morte, né? Aquele poeta, ele teve uma experiência em relação à morte. Isso é metonímia, quando nós trocamos aí o sentido das palavras, quando nós trocamos, por exemplo, a causa, né, a origem, pelo efeito dela, ou quando nós trocamos lá o efeito que a palavra produz. Origem, o instrumento pelo usuário. Vamos lá. Os microfones corriam no pátio. Gente, os microfones não correm. Professor, além de metonímia, essa última frase aí pode ser também personificação e prosopopeia? Sim, além de metonímia, essa última frase pode ser personificação e prosopopeia. Os microfones não corriam. Quem corriam eram os repórteres. E observa que o plural de repórter é repórteres, igual hambúrguer. Qual é o plural de hambúrguer? Plural de hambúrguer? Hambúrgueres. Nossa, que feio. Sim, muito feio, gente. Então, o que seria a metonímia? Metonímia também pode ser um tipo de metáfora. Por que não, né? Ela consiste, então, em uma transposição de significado, ou seja, uma palavra que significa uma coisa originalmente e passa a ser utilizada em outro sentido. Palavras que são colocadas na frase fora do seu sentido. Os microfones não correm. Quem corre são os repórteres que utilizam os microfones.
A pessoa não vive do trabalho dela. Ela trabalha e o recurso que ela ganha, ela utiliza para sobreviver. Né? O poeta não bebeu a morte. Ele teve uma experiência com a morte, porque a morte não é um líquido, certo? Então nós vimos aí a primeira parte das figuras de linguagem. Vimos então que são onomatopeias, palavras que representam sons ou ruídos. Vimos o que são as prosopopeias ou personificações, características humanas para objetos. Nós vimos também o que são metonímia, palavras usadas fora do seu sentido original. Vimos ali o que são metáforas, que são palavras que são usadas também fora do seu contexto original, sempre fazendo uma comparação. Então nós vimos aí algumas dessas figuras de linguagem, certo? Na próxima aula nós continuaremos aí estudando os demais tipos de figuras de linguagem. Nós temos vários tipos de figuras de linguagem. Nós vamos estudar as mais importantes, nós vamos estudar aquelas que caem no vestibular, que são mais usadas aí nas provas. Beleza? Galera, tamo junto. Essa foi a nossa aula de literatura de hoje. Até a próxima. Valeu, grande abraço, é nóis, tamo junto!